Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do componente Matemática EJA segunda fase. Aqui quem vos fala é o professor Emerson Marão e vamos ver o que nos aguarda para a aula de hoje. A aula de número 25 traz como objeto de conhecimento a área do setor circular. Detalhamento: calcular a área do setor circular. Conceito e identificação e cálculo. Perfeito? Vamos à aula. Muito bem, agora que estamos de posse do conhecimento, do detalhamento da nossa aula de hoje, vamos dar início à nossa aula. Então, antes de mais nada, devemos conhecer aqui os elementos que compõem a nossa circunferência. Então, nós temos aqui um segmento que vai de uma extremidade à outra da nossa circunferência aqui, passando pelo centro, tá? No caso aqui, esse é o nosso diâmetro. O segmento que vai do centro até uma extremidade, no caso aqui, é um raio. E aqui nós temos um outro raio, que é um outro segmento que sai do centro até a extremidade da nossa circunferência. Ao traçarmos esses dois segmentos aqui, o CB e o AC, nós vamos formar aqui um ângulo que foi denominado de alfa. Perfeito. Esse alfa aqui, juntamente com esse outro segmento aqui que vai fazer a borda da nossa circunferência, que é de A a B, ele é chamado de arco. Ele vai ter uma medida, certo? E nós vamos perceber aqui surgimento de uma região. Essa região é chamada de setor. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender como é que se calcula, certo? A área desse setor aqui, que é justamente a área do nosso setor circular. Beleza? Pois bem, então aqui, com o auxílio do nosso software aqui, nós vamos ver apenas aqui a fatia da nossa circunferência. Se nós pegarmos aqui e nós formos aumentar aqui o nosso ângulo, nós vamos fechar aqui o nosso círculo, até chegar de novo e fechando aqui o nosso círculo. Então, o objetivo hoje nosso é justamente calcular essa partezinha aqui, que está sombreada. Então, como nós vimos na imagem anterior, é só mudar aqui os dados, mas os elementos são os mesmos. Nós temos aqui o nosso raio, que é esse segmento que está saindo do centro até a extremidade da circunferência, certo? No caso aqui, o nosso raio está sendo representado pela letra R. Aqui nós aumentamos o valor do raio, observem aqui, aumentou para 7, 8. No caso aqui eu coloquei no máximo 10, certo? Ao máximo, mas poderia ser maior. E aqui nós podemos diminuir. E aqui nós controlamos o ângulo da abertura desse círculo, que nós estamos representando pela letra grega chamada alfa. Então nós temos aqui, a gente pode aumentar aqui o valor do alfa, e o arco, a tendência da área é aumentar. A expressão que nos permite calcular a área de um setor circular é essa daqui, área igual. No caso aqui, nós temos o nosso π, e como na maioria das questões, principalmente aquelas que são produzidas por bancas de exames classificatórios, como o Enem, geralmente eles adotam o valor de π igual a 3. Então, já substitui aqui por 3, Então, nós temos aqui, na verdade, é o π. Aqui nós temos o r, que está elevado ao quadrado, que é o nosso raio, vezes o alfa, que é o ângulo
da abertura do meu setor circular. Tudo isso dividido por 360. Então, observe que à medida que eu altero os valores, tanto do ângulo como do raio, a gente vai observar aqui, ó, a alteração no valor da área. Vamos aumentar aqui o nosso raio para 4. Olha só, a área passou para 13,15, né? O nosso raio aqui, agora 4, 17,7. Então, à medida que eu aumento o raio desse meu arco, consequentemente, aumenta a nossa área. Se nós passarmos para 5, olha, vai sair de 17,7 para 26,83. A mesma coisa acontece com o ângulo. Se nós aumentarmos o ângulo, consequentemente, aumenta o valor da área. Ó. Nós temos um ângulo de 124 graus com raio 5. Se nós aumentarmos o valor do nosso ângulo, olha o que vai acontecer. Ó, aumentei para 123. Passou a ser 26,83. Ó, aumentou. Está em 129, está valendo 28,14. Aqui, alfa é 130, a área 28,36. Vamos aumentar para 140. Olha só, 30,54. Então, o que a gente pode observar aqui com relação ao comportamento da área. Quando você está aumentando tanto o raio como o arco de um setor circular, consequentemente, nós também estaremos aumentando a área desse setor circular, beleza? Então vamos ver aí mais de perto como é que nós trabalhamos essa expressão. Me acompanhe aí. Área de um setor circular. Um setor circular ou setor de círculo, né, podem ser atribuídas essas duas denominações aqui para essa área em questão. Também é conhecido como fatia de pizza. É a parte de um círculo limitada por 2 raios e um arco. Então, como foi falado no início, né, nós tínhamos aqui os nossos 2 raios e um trecho, né, do perímetro da nossa circunferência, que é chamada de quê? De arco. Então, quando nós temos esse daqui, que são os 2 raios e o nosso arco, nós obtemos essa região aqui. Essa região que nós chamamos de setor circular ou setor de círculo, que também alguns chamam de fatia de pizza, certo? É justamente o quê? Essa área limitada pelos 2 raios e pelo arco. Foi isso que nós vimos agora há pouco. Então, ó, dependendo do valor do seu ângulo central, um setor pode ser classificado como metade, 180 graus. Né? Nós temos um raio aqui, né? E um outro raio aqui. Então, quando o ângulo é de 180 graus, significa dizer o quê? Que a nossa circunferência aqui ela foi dividida ao meio. Por quê? Nós sabemos que uma volta completa na circunferência equivale a 360 graus, né? Que equivale também ao 0 grau. É uma volta completa. Então, quando o arco é de 180 graus, é chamado de metade. Quando o arco possui 90 graus, ele é chamado de quadrante. Por que quadrante? Observem só, se nós estendermos aqui o raio tanto de um lado do outro, nós vamos observar que a nossa circunferência foi dividida em quê? 4 partes, certo? Então, por isso que quando o arco possui um ângulo reto, ele é denominado, essa área aqui é de quadrante. Então, se vocês se depararem com uma questão no qual, né, um arco, né, denominado quadrante possui medida de, vamos supor, 20 centímetros. Então, você já sabe que está trabalhando com um ângulo reto. Outra denominação é o oitante. O que vai ser o oitante? O oitante vai ser um arco cujo seu valor é igual a 45 graus. Por que ele é chamado de oitante? Porque ele divide a circunferência em quantas partes iguais? 8 partes iguais, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E essa parte aqui, essa área aqui, né, é o quê? Equivale a quanto do todo? 1/8. Por isso que é chamado de oitante. Beleza? Cálculo da área em função do ângulo central. Existem duas expressões que nos permitem calcular aí a área de um setor circular. Então, a primeira delas é dada quando nós temos conhecimento do nosso ângulo central, ou seja, o cálculo da área em função do ângulo central. Então, o que diz essa expressão aí? Seja alfa o ângulo central em radianos e o R, o raio, a área total de um círculo, que é π elevado a r ao quadrado. Então, temos essas informações. Então, a área do setor pode ser obtida multiplicando-se a área total do círculo pela razão de alfa e 2π, já que a área do setor é diretamente proporcional ao ângulo. Como assim? É o que nós vamos ver agora. Essa expressão aqui, né, de onde ela surgiu. Também se refere a alfa, né, referente ao ângulo central em graus, de uma fórmula similar que pode ser derivada dessa expressão aqui. O que ele está dizendo com isso daqui? O que é a área de um círculo total? Não é πr ao quadrado? Beleza. Em relação ao nosso ângulo, vamos chamar aqui de alfa, certo? O ângulo central aqui, alfa, ele vai aqui, para eu ter a área total de um círculo, quantos graus o arco deve ter? 360, certo? Muito bem. Então, a área que nós não conhecemos, vamos chamar de A, vai ser igual a quem? Ao nosso alfa, correto? Então, ó, pega isso daqui, é uma regra de 3 simples, diretamente proporcional. A área vai ser igual a quanto? Né? A πr ao quadrado que multiplica o alfa. Temos aqui, ó, πr ao quadrado que multiplica o alfa. E o 360 que estava multiplicando com A passa para o outro lado da igualdade dividindo. Ou seja, é essa a nossa expressão aqui. Só para não dizer se, de onde foi que surgiu essa expressão aí relacionado à questão, né, da área e por que tem esse 360 e esse alfa aqui. Esse alfa, pessoal, nada mais é daquela abertura lá, daquele ângulo lá do nosso circunferência, esse cidadão aqui, tá? Ele que é o alfa dentro da expressão do cálculo da área do setor circular. Perfeito? Então, tá. Já que nós sabemos, né, tomamos conhecimento de onde surgiu essa expressão, vamos passar, então, a trabalhar com ela na resolução de alguns exemplos. Exemplo 1, aqui do centro de mídias, diz o seguinte, né? Qual é a área do setor circular cujo ângulo central é 60 graus e o diâmetro da circunferência em questão é de 8 metros? Observação: adotar π igual a 3. Então, nós temos a imagem, às vezes, né, muitas questões, pessoal, elas não vêm ilustradas. Então, para a gente se familiarizar com o conteúdo, é interessante que a gente pegue aqui o texto, certo? E depois faça a ilustração. Por mais que você não tenha em mãos os aparelhos adequados para construir a imagem perfeita, você faz aí um esboço, né? Só para ter uma ideia do que está acontecendo. Então, tu tem aqui a tua circunferência, ele diz o quê? Que o diâmetro da circunferência em questão tem 8 metros. Então, tu já sabe que de uma ponta a outra da circunferência tem 8 metros. Então, você de imediato já sabe que se o diâmetro tem 8 metros, o raio vai ter quanto? 4 metros. Aí você tem aqui, ó, um arco. Ele diz que esse ângulo central, que é o nosso alfa, é igual a quanto? 60 graus. Tá aqui, ó. Nós temos o nosso diâmetro, né? Não foi colocado aqui o valor do raio. Mas se você já sabe que o diâmetro é 8 e que o raio tem a metade do valor do diâmetro, então você já põe aqui, né, esse segmento aqui, que vai do centro até a extremidade da circunferência, tu já sabe que esse valor aqui é igual a quanto? 4 metros. Muito bem. Aí vamos para a nossa resolução, certo?
Para esse exemplo, usaremos a nossa expressão área igual a πr, né, ao quadrado, que multiplica o ângulo central, que é alfa, né, dividido por 360. Pessoal, alguns autores, né, expressam essa fórmula aqui da seguinte forma, né, área igual, coloca só numa fração, π, que multiplica r ao quadrado, que multiplica o nosso alfa, tudo isso dividido por 360 graus. Então, tanto uma expressão como outra estão corretíssimas, tá? Vamos aos dados. O arco é 60 graus. A questão pede para que nós venhamos a adotar o valor de π igual a 3. Ele nos dá o valor do diâmetro. Se ele nos dá o valor do diâmetro, que é 8 metros, você já sabe automaticamente que o raio vai ser a metade, então 4 metros. Pessoal, é muito importante que vocês dominem a definição entre diâmetro e raio, tá? Para não confundir uma coisa com a outra. Muito bem, agora vamos fazer o quê? Vamos pegar a nossa expressão e vamos substituir os dados dados na questão, né, pelas variáveis que fazem parte da fórmula. Então tá, a área é A. O π, disse, né, a orientação é que ele seja substituído, adotado por 3. O raio é 4, porque o diâmetro é 8, né? Lembrando que esse 4 está elevado ao quadrado. Aí nós vamos ter 360 dividido, 60 dividido por 360. Muito bem. A nossa área vai ser igual, resolvemos essa potenciação, 4 ao quadrado, 16, né? M ao quadrado, M ao quadrado. Aqui nós podemos simplificar. Eu vou ter 6 sobre 36, dividindo tudo por 6, eu vou ter o quê? 1 sobre 6. Foi isso que aconteceu aqui, tá, pessoal? Nós simplificamos aqui, dividimos tudo por 6, ó. 6 dividido por 6 dá 1, 36 por 6 dá 6. Perfeito. E agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e multiplicar aqui numerador com numerador, denominador com denominador. Vai dar a mesma coisa, né? Você poderia também fazer aqui, ó, 6 e 3 dividido por 3, aqui então vai ficar 2, né? Depois dividir 16 por 2, que aqui vai dar 8. E multiplicar 8 vezes 1, 8. Mas também pode pegar e fazer assim, né? 3 vezes 16, 48. Aí tu vai ter 48 vezes 1, 48. O denominador aqui é 1. Então tu vai ter 48 sobre 6. 48 dividido por 6 vai dar 8, o quê? Metros quadrados. Resposta para a questão, 8 metros quadrados. Beleza? Muito bem. Então nós vimos aqui como se calcula a área de um setor circular utilizando, né, tendo conhecimento do ângulo central. Essa é uma expressão. No entanto, existem questões em que no contexto dela você não tem a informação do ângulo central. Você tem a informação do valor do arco. Aí, nesse caso, nós vamos ter que utilizar outra expressão. Me acompanhe na cartela. Cálculo da área em função do comprimento do arco. Lembrando vocês, quem é o arco no contexto do conteúdo? Nós temos aqui o centro da circunferência, esse cidadão aqui é o raio, certo? Aqui nós temos o nosso ângulo central. Só que dessa vez a gente não vai trabalhar com o ângulo central, a gente não tem conhecimento, então ele sai fora. O segmento, né, o trecho, né, que vai da extremidade dos dois raios é o nosso arco. Esse arco aqui, ele tem um valor. Então, é com esse cidadão aqui que nós vamos trabalhar, que ele vai ser chamado de L, tá bom? Então, podemos também calcular a área do setor circular dentro do conhecimento, tendo conhecimento do arco da circunferência, que contém, né, que o contém por meio da expressão. Que expressão é essa daqui, ó? A área vai ser igual a R, que multiplica L dividido por 2. Onde R é o raio e L é o comprimento do raio, do arco. Tá? É uma expressão bem mais simples do que a anterior. Muito bem. Como é que nós trabalhamos isso daqui? Olha só. Exemplo 2, aqui do Centro de Mídias, 2024, diz o seguinte. Uma circunferência com 10 metros de raio possui um arco circular de 25 metros.
Qual a área do setor circular formado, né, por esse arco circular? Bem, sempre importante, né, a gente observar os dados do problema para que a gente não cometa erros na hora da resolução. Observe que ele já te deu aqui o raio, certo? O valor do raio é quanto? 10 metros. Muito bem. E também foi dado aqui o valor de quem? Do arco. Quanto é que vale o arco? 25 metros. Então, vem um comando. Qual a área do setor circular formado por esse arco, né? Ok. Então, como eu falei antes, é sempre bom nós fazermos uma ilustração do problema para que a gente possa materializar a situação. Nesse caso aqui, né? Esse zero aqui, ele é a origem, né? Que significa que é o centro da circunferência. Esse cidadão aqui é o nosso raio, tá? E o valor aqui desse trecho da nossa circunferência, que é chamado de arco, ele mede 25 centímetros. Pessoal, essa expressão ela é bem mais simples, né, que a anterior. Basta fazer o quê? Nós vamos fazer o quê aqui? Né? Dados, arco AB igual a 25 metros, raio igual a 10 metros. Qual é a expressão que nos permite calcular o valor, né, do arco em função, o valor do setor circular em função do arco? Essa daqui. A área é igual a raio que multiplica L dividido por 2. Então vamos substituir. O raio vale quanto? 10, está aqui. O arco vale quanto? 25, está aqui. Tudo isso dividido por quanto? Por 2. Show de bola. Aí, 10 vezes 25, 250. M vezes M, M ao quadrado. Basta agora pegar o 250 e dividir por 2. E nós vamos ter 250 dividido por 2, 125. Ou seja, aquele arco ali, né? Esse arco aqui, né? A área dele é igual a quanto? 125 metros ao quadrado. Show de bola, né? Bem facilzinho. É tão fácil que eu escolhi uma questão aqui do Enem para nós desenvolvermos aqui com uma situação um tanto mais complexa. Essa questão do Enem é do ano de 2015, da prova amarela, questão 171, e diz o seguinte: o proprietário de um parque aquático deseja construir uma piscina em suas dependências. A figura representa a vista superior dessa piscina, que é formada por 3 setores circulares idênticos, com um ângulo central igual a 60 graus. O raio R deve ser um número natural. Olha só que importante isso daqui. Então ele deu todas as informações aqui com relação à estrutura do que é a piscina. São 3 piscinas idênticas, certo? Se são idênticas, o arco daqui, se é 60, esse é 60, esse daqui também é 60. Ele quer saber aqui, né, qual é a medida do raio, de modo que o parque aquático já encontra uma piscina em formato retangular, com dimensões de 50 metros por 24 metros. O proprietário quer que a área ocupada pela nova piscina seja menor, né, que a ocupada pela piscina já existente. Então nós já temos aqui uma área aqui de referência. Ele diz que a área dessa piscina aqui todinha tem que ser menor do que a área da piscina que já existe. Todos esses dados eles são muito importantes na resolução da questão. Muito bem. Considere 3 como uma aproximação para π. O maior valor possível para R em metros deverá ser. Aí temos as 5 alternativas, né? 16, 28, 29, 31 e 49. Lembrando que isso daqui é o valor de quem? Do raio que nós vamos calcular. Beleza. Aí temos novamente a imagem da nossa piscina. Então vamos por partes. Primeiro, devemos fazer o quê? Calcular inicialmente a área da piscina atual, que é retangular. Isso daí ele já deu essa informação para nós. Qual é a fórmula que nos permite calcular a área de um retângulo? A área é igual a base vezes a altura. Então vamos tomar como base 50 e a altura 24. Calculando essa multiplicação, encontramos o produto de 1.200. O quê? M vezes M, M ao quadrado. Então nós já temos a área da piscina. A área da nova piscina, que é aquelas 3
piscinas, né, que são formadas por setores circulares idênticos, cujo ângulo central é de 60 graus, deve ser menor do que essa área aqui. A área da nova piscina. Então, ó, nós vamos ter o quê? 3 áreas, né? São 3 piscinas? São 3 áreas, ó. 1, 2, 3. Então, nós vamos ter 3 vezes a área de quem? Do nosso setor circular. Qual é a fórmula, a expressão que nos permite calcular a área de um setor circular? É a área da própria circunferência, certo? Vezes o ângulo central, né? Dividido por quanto? 360. É essa situação aqui que nós temos. Muito bem. Tá aqui, ó. 3 vezes, né? A área é isso daqui. Tudo isso para encontrar quem, pessoal? O valor de quem? Do nosso raio. Nós sabemos que isso daqui deve ser o quê? Ó, 3, lembrando que a área nova da piscina deve ser menor do que a que existe. Ou seja, esse 3A aqui deve ser menor que a área da piscina retangular que foi calculada lá na frente, que é de 1.200 metros quadrados. Então vamos calcular agora o valor do raio. Como? Olha só, isso daqui é a área das 3 piscinas idênticas. Deve ser menor que quanto? 1.200. Então, eu vou ter 3, né, que multiplica, esse cidadão aqui foi simplificado, né? 3 vezes R, 3R, deve ser menor do que 1.200. Beleza. Aí, 3 vezes R quadrado menor que 400. O 6 passa para lá multiplicando, então eu vou ter 400 vezes 6. E o 3 que está multiplicando vai para lá dividindo. Muito bem. Então, R ao quadrado é justamente o valor do raio que nós queremos encontrar. 400 vezes 600, 2.400. Então, vamos ter R ao quadrado menor que 2.400 dividido por 3. R ao quadrado menor que 800. Aí vem o cálculo, né? O pessoal aí se complica muito com essa questão do cálculo. Professor, como é que nós fazemos aí para calcular esses radicais aí que são muito grandes? Bem, eu uso uma estratégia da seguinte forma. Eu tenho o quê? 800. 800, pessoal, eu posso reescrever da seguinte forma. 8 vezes 100. E o 8 também pode ser reescrito. Quem é o 8? 8 é a mesma coisa que 2 vezes 4. E aqui eu vou ter o nosso 100. Tudo isso multiplicado é igual a quanto? 800. Então, eu posso fazer o quê? Eu tiro a raiz quadrada de 4, que é quanto? 2. Então, esse 2 vem para frente do radical. Tiro a raiz quadrada de 100, que é quanto? 10. Esse 10 vai multiplicar o 2, correto? Então, quem vai ser raiz de 800? Raiz de 800 vai ser igual a quanto? 2 vezes 10, 20. Quem foi que ficou no radical? O 2. Então, ó, quem é raiz de 800? É esse cidadão aqui, ó. 20 raiz de 2. Esse 20 raiz de 2 aqui, né? O raio tem que ser menor que o 20 raiz de 2. Muito bem. Só que nós sabemos que raiz de 2 é aproximadamente 1,41. Por que eu não preciso saber o valor exato da raiz de 2? Porque o raio tem que ser o quê? Um número natural. Então, eu só vou aproximar. Né? Raiz de 2 é igual a 1,41. Então, o raio tem que ser menor. 20 vezes 1,41, o raio deve ser menor que 28,48. Olha só, nós temos aqui um valor decimal. Então, eu não posso arredondar para 29, porque senão essa área vai ficar maior do que a área do nosso círculo lá, né? Então, esse valor tem que ser menor do que a área da piscina retangular. Então, eu vou ter que pegar e excluir aqui essa parte decimal e adotar como resposta, no caso aqui, o número 28. Beleza? Muito bem, espero que todos tenham gostado. Essa é a nossa aula de hoje.